pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para essa quarta-feira, 16 de abril de 2025, para os jogos do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, já aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações para sempre ser notificado quando um vídeo novo for lançado e, obviamente, contribui aí com a sua curtida, fortalece com o seu like, que dessa forma você vai estar não só contribuindo com o meu trabalho, mas também fortalecendo aí o crescimento do canal na plataforma. E no mais é isso, recado dado para vocês, pedido também já solicitado. Então, vamos lá analisar os jogos dessa quarta-feira. Bom, galera, e antes de a gente começar a falar aqui sobre Campeonato Brasileiro, eu quero falar com vocês aí sobre as minhas outras redes sociais e deixar o convite para você, caso você ainda não esteja por lá. Principalmente ali falando, do meu Telegram. Lá no meu Telegram, pessoal, eu acabo compartilhando coisas que eu não compartilho por aqui. Por aqui, a gente fala muito de Campeonato Brasileiro A, B e C, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, Sul-Americana, enfim, os campeonatos que envolvem clubes brasileiros. Lá no meu Telegram, eu acabo trazendo outras competições para vocês, Liga dos Campeões, Conference League, Europa League, Campeonato Sueco, Campeonato Holandês, outras competições que eu também trabalho, mas que eu acabo não trazendo para vocês por aqui. Por aqui o foco maior é realmente nas competições brasileiras e nas competições que envolvem clubes brasileiros. Então fica o convite para você, se você ainda não está no meu canal do Telegram, aproveita para clicar no link da descrição aí e se direcionar para lá e me acompanhar por lá também, fechou? Bom, agora vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. A gente começa aqui às 7 horas da noite. O Mirassol recebe em casa o Grêmio, Duas equipes aqui, a gente está falando de duas equipes que estão na segunda metade da tabela de classificação. A gente fala de um Grêmio que está na 13ª colocação do campeonato. Em 3 jogos disputados, venceu uma e perdeu 2 partidas, tomou 5 gols e marcou apenas 2, somando 3 pontos na competição. E de um Mirassol, o time mandante desse confronto, que está aqui na zona de rebaixamento, o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, ainda não venceu dentro do Brasileirão, busca aí a sua primeira vitória, tem 2 empates e 1 derrota, somando 2 pontos, Marcou 3 gols e sofreu aí 4 gols até agora na competição. No mercado de cantos, também duas equipes bem equilibradas aqui nesse início de temporada, Nós temos médias iguais para ambas as equipes no marcados e sofridos, 9,3 para ambas as equipes. O que difere aqui é que o Grêmio, apesar de ser uma equipe visitante nesse confronto, é uma equipe aí que marca muitos escanteios fora de casa, Tem uma média, inclusive, maior do que a do Mirassol jogando como visitante. Uma média de 6,4 em escanteios marcados e de 2,9 em oportunidades cedidas. E de um Mirassol que tem uma média de 5,8 em oportunidades marcadas e de 3,5 de oportunidades cedidas, Nesse confronto aqui, quando a gente fala das linhas compridas na competição de ambas as equipes, a gente vê que o over 9,5 bateu apenas em 40% dos jogos. Ou seja, apesar de serem duas equipes que gostam de marcar escanteios, tem médias interessantes para a gente dentro da competição, elas acabam não cumprindo as linhas ali dentro da partida, O over 9,5 bateu apenas em 40% dos jogos, o over 8,5 bateu em 50% dos jogos. Não gosto de nenhuma dessas duas linhas aqui, pessoal? Mas esse over 7,5 é a única linha que eu gosto de pensar aqui, tentando levar essa partida para o live. Então, Mirassol e Grêmio não tem muito segredo, sem muita enrolação, levar essa partida aqui totalmente para o ao vivo e buscar essa linha de over 7,5 cantos, sempre com cotações aí acima de 1,80. Então, para Mirassol e Grêmio, a minha sugestão é o over 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos. Essa é a minha sugestão para esse confronto. Também às 7 horas da noite, o Sport recebe em casa o Bragantino, o RB Bragantino, duas equipes que também estão na segunda metade da tabela de classificação. A gente fala aqui de um Sport que é o lanterna da competição nesse momento, somando 1 ponto ali conquistado nessas 3 primeiras rodadas, ainda não venceu a equipe do Sport aí dentro da competição. Tem um empate e 2 derrotas, 5 gols sofridos e 2 gols marcados. A gente está falando de um visitante aqui, o Bragantino, que está ali
no meio da tabela de classificação, né? Tem 4 pontos conquistados dentro da competição, uma vitória, um empate e uma derrota, 4 gols marcados e 4 gols sofridos também, tá? No mercado de escanteios, nós temos duas equipes bem interessantes para a gente aqui dentro do Campeonato Brasileiro Série A para cantos, tá? A gente fala de um esporte que há muitos anos eu venho comentando aqui para vocês as estatísticas do esporte, dentro da Série B, né, e agora também trazendo para a Série A do Campeonato Brasileiro, uma equipe que tem boas estatísticas para a gente aí, sempre a equipe do Sport Recife, tá? Tem uma média de 11,3 em escanteios entre marcados e sofridos, uma equipe que marca muitos escanteios, mas também cede boas oportunidades aí. Os jogos do esporte sempre são jogos para a gente estar de olho no mercado de cantos, tá? E o Bragantino também é uma equipe ali que tem média bem interessante, tá? Tem uma média de 9,9 entre marcados e sofridos, uma equipe que também marca uma boa consideração ali, uma boa média ali a seu favor, 5,2 a seu favor e 4,7 de oportunidades cedidas. Trazendo para vocês aqui as linhas cumpridas por essas equipes dentro do Campeonato Brasileiro, nós temos uma previsão de pelo menos 11 escanteios aí na Corner Pro. O over 9,5 cantos bateu em 65% dos jogos e eu sempre falo para vocês que as estatísticas partindo de 65% dos jogos já são jogos que a gente pode olhar com mais, com aquele carinho a mais, né, a partir dos 65%, é um jogo para mim bem interessante aqui, né? A gente tá falando de uma equipe do esporte que ainda não venceu dentro do campeonato, vem passando por situações dentro do Campeonato Brasileiro Série A e é uma equipe muito resiliente, de muita raça. Gosto muito dessa equipe do esporte, né? Falando aqui, pessoal, essa linha de over 8,5 cantos bateu em 70% dos jogos, tá? Me interessa bastante essa linha aqui para buscar no live, né? A gente tem a linha de over 10,5 cantos aberta no pré-live. Essa foi a linha já aberta, né? A linha de abertura. Não vou pegar essa linha aí, mas no ao vivo eu tento buscar essa linha de over 8,5 e é a minha sugestão para vocês. Então, Sport e Bragantino acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para esse confronto. Meia hora depois, às 7h30 da noite, o Corinthians recebe em casa, na Arena Itaquera, o Fluminense, né? Duas equipes que estão na primeira metade da tabela de classificação. O Corinthians soma 4 pontos nessas 3 primeiras rodadas, uma vitória, uma derrota e um empate, 4 gols marcados e 3 gols sofridos. E o Fluminense, estando ali no G5, né, desse Brasileirão, 6 pontos conquistados, 2 vitórias e uma derrota, 3 gols marcados e 3 gols sofridos. Para o mercado de escanteios, 11,1 a média do Corinthians entre marcados e sofridos, sendo uma equipe que marca bons escanteios e também cede boas oportunidades, e o Fluminense com uma média de 9,9, também tendo médias ali bem interessantes para a gente, tanto a favor quanto em oportunidades cedidas. Aqui o over 9,5 cantos bateu em 60% dos jogos, o over 8,5 bateu em 70% dos jogos e o over 7,5 cantos bateu em 75% dos jogos. A Corner Pro tem uma previsão de 11 escanteios para esse confronto e a minha sugestão aqui para essa partida é buscar o over 8,5 cantos com cotações acima de 1,80. Então, Corinthians e Fluminense acima de 8,5, mais de 8,5 é o que eu deixo para esse confronto. Pulando rapidamente aqui para a Série B do Campeonato Brasileiro, às 8 horas da noite, o Avaí recebe em casa o Operário, duas equipes que estão próximas ali na tabela de classificação, mas em lados opostos. O Avaí está na 12ª colocação na segunda metade da tabela e o Operário na 9ª colocação. Mostrando aqui a tabela para vocês, um ponto separa aí nesse início de campeonato essas duas equipes. O Operário soma 3 pontos com uma vitória e uma derrota, 3 gols marcados e 3 gols sofridos. E o Avaí até agora só teve 2 empates dentro da competição, ainda não venceu a equipe do Avaí dentro da Série B. No mercado de cantos, médias altíssimas para ambas as equipes aqui. Nós temos duas equipes que gostam de marcar escanteios, tanto dentro de casa quanto fora, né? O Operário, apesar de estar como visitante nesse confronto, tem uma média excelente de escanteios marcados, aí uma média de 6,4 em escanteios a seu favor. E o Avaí tem uma média de 6,7, ou seja, duas equipes que gostam ali de marcar escanteios, né? Se a gente trazer aqui para vocês as linhas
da partida inteira, né, do full time, nós temos o over 9,5 cantos batendo em 70% dos jogos para esse confronto. A linha pré-live para esse confronto aqui já abriu alta, né, já tá bem alta ali, inclusive, se eu não me engano, já tá no over 10,5 ou no over 11, ou seja, uma linha muito alta já pré-live para esse confronto. Então, pessoal, para esse confronto aqui também não tem muito segredo, não tem muito mistério, é buscar essa linha de over 9,5 cantos ali nos primeiros minutos de partida. Eu acredito que até pelo menos ali os 15 primeiros minutos, se não sair nenhum escanteio, a gente consegue pegar essa linha de over 9,5 cantos, tá? Então, Avaí e Operário acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 é o que eu deixo para esse confronto. E o próximo confronto, agora às 9h30 da noite pela Série A, o Flamengo recebe em casa o Juventude, né? Duas equipes que estão no G4 ali do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o líder da competição com 7 pontos em 3 jogos e o Juventude tem 6 pontos conquistados até agora dentro da competição. O Flamengo tem 2 vitórias e um empate, ainda não perdeu dentro da competição, somando 5 gols marcados e 2 gols sofridos. E recebe um Juventude que tem 2 vitórias também, mas tem uma derrota aí, marcando 4 gols e sofrendo 3 deles, tá? No mercado de escanteios, nós temos uma média de 10,1 em escanteios entre marcados e sofridos para o Flamengo, e para o Juventude nós temos uma média de 10,8. O que difere aqui é que o Flamengo, jogando dentro de casa, jogando no Maracanã, é uma equipe que marca muitos escanteios, tem uma média de 7,6 em escanteios marcados. E o Juventude, jogando fora de casa, é uma equipe que cede muitos escanteios, uma média de 6,1 em escanteios cedidos. Para esse confronto aqui, a minha sugestão é buscar a linha que essas equipes mais cumprem dentro do campeonato, tá? Flamengo e Juventude, a minha sugestão é o over 7,5 cantos. Então, para esse confronto, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é o que eu deixo para Flamengo e Juventude. E o último jogo da noite, a gente vai direto para Santos, Vila Belmiro. O Santos recebe em casa o Atlético Mineiro, duas equipes que estão na segunda metade da tabela de classificação. O Santos está na zona de rebaixamento, somando apenas 1 ponto na competição. Ainda não venceu dentro do campeonato, tem 1 empate e 2 derrotas, 3 gols marcados e 5 gols sofridos. E a gente tá falando aqui de um Atlético Mineiro que tá logo acima ali com 2 pontos conquistados, soma 2 empates e 1 derrota, 3 gols marcados, assim como o Santos, e 4 gols sofridos, tá? Então, duas equipes que estão tentando sair ali dessa zona de rebaixamento ou ficar longe dela, né? No mercado de escanteios, pessoal, a gente tem duas equipes com médias bem parecidas, tá? A gente tem 9,3 para o Santos entre marcados e sofridos, e para o Atlético Mineiro uma média aí de 9,4, tá? Para esse confronto, o over 9,5 cantos bateu em 45% dos jogos, o over 8,5 em 65% dos jogos e o over 7,5 cantos em 70% dos jogos. Então, para Santos e Atlético Mineiro, sem muito segredo, buscar aí essa linha de over 7,5 cantos no ao vivo, no live, com cotações de 1,80. Bom, então é isso, essas são as minhas considerações para hoje, como sempre, né? Espero ter auxiliado você aí no seu planejamento de jogos para essas competições. E no mais, se chegou até aqui nesse vídeo e ainda não deixou a sua inscrição, já aproveita para se inscrever no canal e também para me acompanhar nas minhas outras redes sociais, tá? Tá aí na descrição do canal o link do meu Telegram, o link do meu Instagram, outras redes que você também pode me acompanhar, fechou? Então é isso. A gente se vê aí no nosso próximo vídeo de palpites e, como sempre, né, digo aí para vocês, joguem com responsabilidade e apostas esportivas para maiores de 18 anos. Tamo junto, pessoal. Até a próxima.